tem muita informação de bastidor para falar para vocês, tá? Por exemplo, reforma do estatuto. Eu tive acesso, né, ao documento, ao edital. A reforma do estatuto já está sendo feita. Eu quero falar isso com vocês também. Fala, gente! Antes de você acompanhar este vídeo, eu quero dizer que esse conteúdo tem um patrocínio da Casa Branca, a melhor escola de inglês que existe no litoral paulista. É muita tradição, amigo. Não é à toa que está há 35 anos em Santos. A Casa Branca arrebenta. Aprenda inglês de forma fácil, simples, do seu jeito, do seu objetivo, tá certo? Ó, a Casa Branca é o seguinte, hein? Tem curso também para as mulheres, tá? Só para as mulheres, um curso à tarde sensacional. Tem também para as crianças acima de 6 anos, isso mesmo, acima de 6 anos, 1 ou 2 aulas por semana. Já tem matrículas abertas para iniciantes, avançadas. Faça inglês, tá? De uma maneira simples, num lugar aconchegante, clássico. É a melhor escola de inglês da Baixada Santista, Casa Branca. Vou deixar o link aqui na descrição, você vai direto para o WhatsApp deles, tá? Para você falar com o pessoal da Casa Branca, tá certo? Bora pro vídeo agora, vem tomar um café comigo. Em relação à reforma do estatuto, o torcedor está ansioso com isso. A reforma do estatuto tem que acontecer. É um estatuto hoje já ultrapassado, feito por uma chapa no Corinthians que, enfim, não vou nem falar sobre a chapa para não criar problemas, mas o estatuto do Corinthians está defasado. É um estatuto que tem que mudar. Como é que está sendo feita essa reforma do estatuto? Porque você ouve a torcida aí lá no Parque São Jorge, você ouve se falar por aí, e às vezes as pessoas começam a comentar e você não tem muita noção do que está acontecendo, tá? Deixa eu explicar para vocês. No ano passado, o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Tuma Júnior, criou uma comissão específica para a reforma do estatuto, com algumas pessoas competentes para estarem trabalhando nessa reforma. É o Romeu Tuma que vai fazer essa reforma? Não é ele que teve as ideias dele, colocou no lápis lá, na caneta e pronto, vai ser a reforma dele. Não é nada disso. Ele criou uma comissão competente para estar criando o novo Estatuto do Corinthians. Claro que isso vai ter que passar por votação no Conselho Deliberativo e tem um longo caminho pela frente. Mas olha só, por exemplo, muita gente está enviando, né, as suas ideias de novo estatuto. Ó, tem que ter isso, tem que ter aquilo. 5 anos para votar é muito. O sócio torcedor, o fiel torcedor tem que votar. Cada um está mandando a sua reforma. Você imagine como que é difícil isso. Porque a democracia não é tão simples assim. Você tem que abraçar abraçar várias ideias para criar um. É só uma comissão para fazer isso. Então, como é que isso está sendo feito? Isso foi criado no ano passado. A torcida já enviou reforma de estatuto, que já está sendo analisado. O estatuto está sendo formulado já, o novo estatuto. Já tem um edital, já está sendo formulado esse novo estatuto. Então, a torcida enviou, as chapas de conselheiros no Parque São Jorge enviaram. Então, você não vai pegar a ideia de uma pessoa e vai criar um novo estatuto. O Cascone, que era o diretor do Augusto, mandou uma reforma do estatuto para os Gaviões da Fiel, vai ser essa. Não é assim que funciona. Essa comissão está pegando todas as ideias que enviaram, as propostas, melhor dizendo, de novo estatuto, e essa comissão está avaliando. Isso é bom, isso não é, isso é bom, isso não é. De todas essas ideias, tá? Essa comissão vai criar um novo estatuto. Quando esse novo estatuto estiver criado, aí sim vai ser levado para votação no Conselho Deliberativo do Corinthians. Importante, não é tudo que está lá vai ser aprovado.
Tem algumas coisas que vão ser aprovadas, outras não. Eu, por exemplo, tenho uma... Eu sou super a favor da reforma do Estatuto, tem que fazer a reforma, o fiel torcedor tem que votar, eu sou a favor de tudo isso. É uma coisa que é inevitável, é o caminho sem volta que eu costumo dizer. Só que tem uma coisa, por exemplo, hoje, se você vira sócio do Corinthians, você só pode votar daqui 5 anos. O mandato tem 3 anos. Então, quer dizer, se você vira sócio hoje, você não vai votar já na próxima eleição, e talvez nem na outra, dependendo do ano que você, né, virou sócio do clube. E tem muita gente que não quer mais que seja 5 anos o período para esperar para votar, porque é muito. Beleza, 5 anos é muito, só que 2 anos é pouco, minha opinião. Por que 2 anos é pouco? Porque quem está com a máquina na mão vai investir, olha só o que eu estou falando, isso por experiência, que eu já falo para vocês aqui, porque eu cobri o Santos e vi isso acontecer. Eu tirei foto. Os caras pegaram um caminhão cheio de um ônibus cheio de chineses e levaram para a eleição no dia para votarem. Aí você vai falar assim, mas eles apareceram do nada para votar? Não. Quem vira o presidente, no primeiro ano, ele tem 3 anos de mandato. Para votar são 2. No primeiro ano, ele começa a investir em novos sócios. Ele está com a máquina na mão, ele começa a investir nos novos sócios, e aí o que acontece? Ele não sai nunca. Ele não sai nunca do... o risco, né, dele comprar associados, bancando com a máquina na mão, ele compra, e aí a pessoa está daqui 3 anos ela já está apta para votar. Então, por exemplo, se eu fosse dar o meu voto na questão de 2 anos só para poder votar, eu votaria contra. Eu votaria contra. Eu acho que tem que ser feito essa questão do período de votação no Estatuto seguinte. A pessoa você virou sócio do clube e você não vota na próxima eleição, para não correr o risco, para ter essa lisura. Então, é uma coisa que eu me preocupo, tá? O ideal talvez seria 3 anos, né? Que aí é o ano exatamente do mandato, para a pessoa não chegar, o presidente assumiu aqui, a partir de janeiro, né? Depois da eleição já não pode mais, ou aquele que virou sócio, por exemplo, no mês seguinte, né, ao candidato ganhar a eleição, poder virar, pode até virar sócio do clube, mas não ser apto a votar. Então, assim, tem muita coisa. Você, como corintiano, acredita na reforma do Estatuto que vai sair? Cara, não acredito que vai sair, não, mas eu acho que é o começo de uma solução, uma possível solução. Começo de uma possível solução, por assim se dizer. Mas é difícil de acreditar nas pessoas que lá estão. Chefe Simon, você não acredita por quê? Explique-se. Cara, eu acho que não há interesse real de quem lá está de uma mudança. Como está cômodo, porque, infelizmente, torcemos por um dos times mais hipócritas do mundo na parte de estrutura. Infelizmente, sofremos com isso. Importante o chefe Simão falar sobre isso, por quê? Eu falei para vocês na introdução que eu ia dar a minha opinião se eu acredito ou não na reforma do Estatuto. Eu passei a acreditar. Passei a acreditar. A turma que está lutando por isso quer mudar, chefe Simão. Então, por exemplo, vou te contar o que está acontecendo. No ano passado, o Romeu Tuma Júnior criou uma comissão. Existiu um prazo para todo mundo enviar os seus projetos de reforma do Estatuto. Então, esse novo Estatuto já está sendo produzido. E são estatutos que foram enviados pela torcida, por conselheiros, associados. O negócio é sério. Eu gostei. Já estou te dando uma esperança. Você sabe que eu sou cético também. Não, sim. Eu meto o pau em todos os políticos que passam aí do Corinthians e do Brasil. Sim. Só que o que me falaram, que realmente está ocorrendo, essa comissão está... Não podemos dizer que há uma luz no fim do túnel. Está fazendo a triagem, já tem o edital, e não vai ter papagaiada. Porque eu, como leigo, né, a minha opinião, quando você perguntou assim, eu, como leigo, para mim, eu não acreditaria que sairia de um papel. Torcendo para que sim. Por exemplo, tem gente... Na minha opinião, mas eu também teria essa opinião. Tem gente que está enviando agora propostas de estatuto. Por que não enviou quando estava com a máquina na mão? Quando estava junto com o presidente Augusto Melo, por que não enviou no ano passado? Por que não tinha intenção de mudar o estatuto no ano passado? Agora tem.
Então, assim, existe um prazo, uma comissão, já tem um edital para esse estatuto ser mudado. Entendi. Tá? E não vai ser uma ideia só. Então, exclusivo. Exclusivo, não vai ser uma ideia só. Então, a pessoa que vai estar lá, mandou a sua ideia de reforma, algumas coisas vão ser aceitas daquilo e outras não. Sim, vai ser discutido. Pelo menos estamos chegando no ponto de haver a discussão, né? Essa comissão, o estatuto já está sendo criado. Essa comissão vai criar um estatuto em cima de várias ideias que chegaram do novo estatuto. Vão se criar um novo estatuto, só que aí entra o que você falou, que é perigoso. Né? A hipocrisia. Não, aí vai para o conselho para votar. Então. Eu acho que passa, mas não vai passar tudo, por exemplo. Sim, é normal. Sim, normal. Por exemplo, essa ideia essa questão que eu sou contra. O pessoal não quer mais 5 anos para esperar para votar. Que é ruim também. Só que eu tenho dado uma outra ideia. Eu tô com um contraponto, até por experiência. Qual é a minha experiência? Se você faz a reforma do estatuto com 2 anos, por exemplo, eu vi isso acontecer no Santos, cobrindo o Santos. O cara assume o poder, ele tem um mandato de 3 anos e você pode ter 2 anos para votar. O primeiro ano o camarada vai lá e investe em associados. Ele não sai mais, tem a maioria, exatamente. Ele tem a maioria e não sai mais do poder, entendeu? Nós temos que pensar realmente no Corinthians de um método que não fique refém de políticos, que é o que acontece há anos, desde que eu me entendo por gente, política no Corinthians é o que acontece. Quem entra, ficamos refém. E aí a oposição se forma, mas aí se entrar no jogo, entra na máquina, não é mais oposição. Infelizmente, em todos os âmbitos nacionais é desse modo, mas no Corinthians é ridiculamente escrachado. Ele falou, diretoria remunerada, para mim isso tem que ter. Sim. Eu não acredito nessa história de que o cara deixa... Vamos supor que você vai ser... Não tem. O restaurante Sete Mares é um sucesso. Quantos andares tem aqui? São 5 andares com estacionamento. 5 andares, salão maravilhoso, tudo maravilhoso. Aí você vive aqui, claro, né? O chefíssimo, entendeu? O cara deu restaurante Sete Mares. Aí ele vai largar o restaurante Sete Mares para viver todo dia no Corinthians, vai ganhar R$1 o restaurante que não exploda. Né? Eu dei um exemplo do dia do Dr. Jorge Calil, que é médico, ele é médico vascular. Então ele larga a clínica dele, vai virar presidente do Corinthians. Vou dar um exemplo. A clínica dele acabou a carreira dele e ele não ganha R$1. Não tem jeito. Pô, é melhor ter uma diretoria remunerada. Sim, né? com certeza. Você realmente, até para poder ser cobrado, para ter responsabilidades, eu concordo plenamente com o malandro. Seria no papel de SAF, mas sem SAF, Wesley. No papel de... pode ser sem SAF, acho. Eu acredito que dá para fazer... eu acredito que dá para fazer não precisando ser SAF. Até agora, minha ideia, eu pensaria que não, que teria que ser SAF. Com essa notícia que você me deu, há uma esperança que não há necessidade de se tornar uma SAF. Agora, tudo pode acontecer, porque vai depender de todas as reformas que enviaram, de todos os projetos de novo estatuto que enviaram, para sair um. Então a gente vai ter que aguardar. E se realmente eles vão levar a sério o Corinthians, né? Porque, igual você falou agora, você deu alguns exemplos de quando você passou por isso, que era por interesse próprio. Então o interesse tem que ser no Corinthians. Tem que falar dia a dia. Romeu Tuma Júnior está há 338 dias sem tempo para colocar em votação a proposta de reforma estatutária entregue a ele pelos Gaviões. Deixa eu falar uma coisa. Deixa eu só falar uma coisinha. Vocês sabem que às vezes eu sou muito impopular. Porque eu não tenho medo de falar coisas que muita gente tem medo. O Romeu Tuma Júnior, se você pegar alguns vídeos antigos, ele estava lutando contra a MSI no Corinthians, amigo. É um cara que sempre brigou lá pelo Corinthians. Tem os seus defeitos e virtudes como todo mundo. Só que tem uma coisa que o seu Romeu Tuma Júnior, acredito que ele está fazendo agora, que responde a sua pergunta, Girotti, que eu acho que ele está certo. Tem muita gente também querendo desviar o foco do dia 9 de agosto. Preste atenção no que eu estou falando. Isso é feito de forma maquiada e muita gente não percebe, porque nem todo mundo tem discernimento, nem todo mundo tem filho, nem todo mundo está atento a tudo que está acontecendo em volta. Então tem gente que quer fazer barulho
Ah, vou enviar minha reforma aqui, vou enviar outra ali, para esquecer dia 9. O torcedor corintiano, o associado do Esporte Clube Corinthians Paulista, não posso ficar gritando aqui, né? À vontade. O associado do Esporte Clube Corinthians Paulista tem que estar focado no dia 9 de agosto. Votação do impeachment do presidente Augusto Melo. Entendeu? Primeiro é o mais importante. Um camarada que aumentou uma dívida em um ano só em 820 milhões, que levou o Corinthians para o noticiário policial. Isso é o mais importante hoje. Não vai reformar o estatuto antes do dia 9 de agosto. Então calma, gente. Ansiedade é a doença do século, é a antessala da angústia. A ansiedade toma conta da humanidade. Calma que a ansiedade é um perigo, tá? É um perigo a ansiedade. Samir, então vamos devagar. Você trouxe uma plateia. Se você não ficar bravo, não gritar, não bater na mesa, é capaz de você não sair daqui hoje. É verdade. Os caras tá tudo esperando aqui, ó. Tem uma plateia, os caras tá doidos. Eu fico com vergonha. Fora do ar. Eu fico com vergonha. Fora do ar, eu sou normal? Eu sou normal fora do ar? Não, mas você também fica um pouco bravo, né? Então a gente espera isso.